Nós começamos domingo passado essa série e do início ao fim, e do início ao fim esse alfa e ômega, do início ao fim Cristo na minha vida e na sua vida, do início ao fim a presença dele na minha vida e na sua vida. E domingo passado a gente percebeu que a Páscoa é sobre Cristo, a Páscoa é Jesus. Páscoa não é sobre coelho, Páscoa é sobre cordeiro, Páscoa não é sobre chocolate, Páscoa tem uma outra cor, vermelho, tem outra cor, o sangue de Jesus. E aí, quando a gente percebe a questão do cordeiro, e vale a pena você estudar ali no livro de Êxodo. Você que não conhece muito a Bíblia, não tem problema, ninguém vai fazer nenhum teste hoje sobre Bíblia, mas é bom depois você conferir e você vai perceber que a Páscoa nasce ali no Êxodo. Quando no final da última praga, e aí foi requerido os primogênitos, e para que houvesse proteção na família, todas as pessoas precisavam comer do cordeiro. E todas as famílias precisavam passar do sangue na porta. Então, por isso que veio a Páscoa, é comer do cordeiro e usufruir do seu sangue. Jesus se apresenta e aí ele diz, eu sou esse cordeiro. Esse cordeiro, em um texto fala, esse cordeiro pascual. Então, domingo passado, eu fiz essa volta toda. Domingo passado, nós falamos desse cordeiro que ele é perfeito, desse cordeiro que ele é necessário e desse cordeiro que ele é definitivo. Ou seja, o que foi feito por ele não precisa fazer nada. E aqui, um parênteses, qualquer coisa você vai no nosso canal do YouTube, você pode acessar essa mensagem se você perdeu do domingo passado. Então, se tem a importância no que ele é, nós precisamos dar importância ao que ele falou. A gente precisa dar importância ao que Jesus Cristo disse. E aí eu quero me aprofundar no que ele disse usando um texto. Por favor, no livro de Lucas, vá comigo, no livro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 14. Lucas, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 14. E diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga como era de seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se e na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Gente, quando a gente lê esse texto, embora ele seja muito profundo, mas o impacto dele não foi tão grande como no contexto de Jesus. E vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, porque, não sei se você percebeu o detalhe que Lucas escreve. Ele diz assim que Jesus foi para a Galiléia, onde havia sido criado. Então ele foi para o meio dos seus familiares. Muita gente conhecia o pai de Jesus, muita gente conhecia a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, a casa de Jesus. E aí Jesus entra no templo, pega o livro, abre o livro, lê uma profecia escrita mais de 600 anos. 6 séculos. Ali, Jesus pega o livro e diz assim: há 6 séculos foi escrito a respeito de mim. Gente,
Alguns devem ter, se você pega o texto, alguns devem ter rido, outros devem ter crido, com certeza sempre acontecia desse jeito. Uns criticavam, outros ficavam admirados, outros criam. Jesus está dizendo assim: ei, eu sou essa profecia. Eu vim para cumprir. Na verdade, eu cumpri essa profecia. O impacto seria mais ou menos assim. Se chegasse para vocês hoje aqui. Gente, antes de continuar a pregar, eu quero informar para vocês uma coisa. A partir de hoje, eu sou o presidente do Brasil. A gente está tão desesperado que assim, uau, né? Mas, gente, eu não vou descer de nível. O meu nível é muito mais. Eu sou servo do reino de Deus, não posso descer para presidente do Brasil. Então, assim, eu estou no nível mais alto, vocês também não vão descer um nível mais baixo, né? A menos que o Espírito Santo e o anjo levante e convença a minha mulher primeiro, né? Mas seria um espanto você chegar para cá e dizer assim: ei, gente, olha, se cumpriu, eu sou presidente. Você imagina uma pessoa chegar e dizer assim: eu sou Deus, eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sou o ungido de Deus. Ei, o ungido de Deus sou eu. E o ungido de Deus que vai fazer o que vocês esperam fazer, o único que pode fazer sou eu. Gente, e a gente vai perceber que essa profecia se cumpre. As palavras de Jesus, pelas palavras de Jesus. Essa profecia se cumpre porque, literalmente, o que foi escrito por ele, o que ele falou, se cumpriu. E, por favor, em um culto, em 40 minutos, não dá para falar de tudo que Jesus Cristo disse. João, sobre isso, ele diz assim: se fossem escritos os livros falando do que Jesus Cristo disse, não caberia no mundo. Então, nós estamos falando aqui de 4 coisas que Jesus Cristo fez. Não de tudo que ele disse, do que ele disse e do que ele fez. A primeira coisa, mas tem muito, muito profundo esse texto. A primeira coisa que ele disse é: eu vim pregar boas novas aos pobres. O texto diz: eu sou ungido de Deus. E assim, e como ungido de Deus, ou seja, como o Cordeiro de Deus, eu tenho autoridade para pregar boas novas aos pobres. Gente, boas novas, diga comigo, boas novas. As palavras de Jesus são boas novas. A mensagem de Jesus, a notícia é boa. A mensagem de Jesus não é uma mensagem de condenação. A mensagem de Jesus é para deixar você feliz. A mensagem de Jesus é para deixar você alegre. A mensagem de Jesus liberta a minha vida e a sua vida. Ei, tem notícia boa para você. O Evangelho de Jesus é essa notícia boa. É essa notícia que traz alegria. Quando os anjos apresentaram Jesus para os pastores, ali no nascimento de Jesus, ele diz assim: eis que vos trago boa notícia, que será para todo o povo, é que nasceu em Belém o Cristo, Jesus. Ei, gente, ele é a nossa notícia boa. Ei, ele é a notícia boa a respeito do seu passado. A palavra de Jesus, para você ter notícia boa para o seu passado: ele lançou todos os meus e os seus pecados no mar do esquecimento. Para o seu presente, a notícia boa é que a bondade e a misericórdia dele vão seguir todos os dias da minha vida. Sabe qual a notícia boa para o meu presente? É que a misericórdia dele está renovada para ti. Tinha porção de misericórdia ontem, mas tem porção de misericórdia para ti hoje. Sabe qual é a notícia boa para o teu hoje? É que ele vai estar contigo hoje. Ele está contigo aqui. Ele está presente na sua vida. E sabe qual é a notícia boa para o teu futuro? O teu futuro e o meu futuro serão maravilhosos, porque ele não para. Ele vai ser eterno. Ele vai ser eterno. Agora ele diz uma coisa para mim e para você. Essa notícia boa é para os pobres, Mateus. É para todo mundo? É. Mas a notícia é boa para quem o quê? É pobre.
passa a ser notícia boa quando eu chego diante de Deus e digo assim: Senhor, eu estou aqui pobre. Ele diz assim: se você está aqui pobre, então recebe da minha riqueza. Ele é uma notícia boa quando eu e você, a gente chega diante dele sem os nossos bens, sem as nossas obras de justiça, sem se colocar diante dele como não preciso. Mas para todas as pessoas que se chegam diante de Jesus e dizem assim: Senhor, mesmo eu tendo, mesmo eu possuindo, mesmo, Senhor, diante dos homens, eu sou sendo reconhecido como uma pessoa que possui bem, Senhor, mas diante do Senhor eu me coloco aqui vazio, diante do Senhor eu me coloco aqui como um pobre, diante do Senhor eu coloco aqui como um necessitado, diante do Senhor eu me coloco aqui como um pecador, diante do Senhor, meu Deus, ó Pai, não é a minha inteligência, não é o meu braço forte. Ei, para todos aqueles que esse é a sua atitude, se esse é o seu coração, se você chegou aqui dizendo: pastor, eu cheguei aqui porque eu preciso de Deus, eu cheguei aqui não é por causa da minha conta bancária, eu cheguei aqui não é porque eu sou forte, eu cheguei aqui não é porque eu sou isso ou aquilo, eu possuo isso ou aquilo, eu cheguei aqui porque eu preciso de Deus, eu preciso de transformação, eu necessito do Espírito Santo, eu necessito da graça de Deus, eu necessito do perdão de Deus, eu necessito da mão dele, eu necessito da saúde dele, eu necessito da companhia dele, eu preciso de Jesus. Para mim e para você, se essa é a atitude do meu coração, diz assim: tem notícia boa para você, eu vim para você. Mas também ele veio para proclamar libertação, ou proclamar recuperação da vista aos cegos, pregar boas novas aos pobres, mas também pregar recuperação da vista aos cegos. Cegueira aqui, gente, não é uma questão física, mas uma questão espiritual. Cegueira aqui é sobre pecado. Cegueira aqui é não enxergar do ponto de vista de Deus. Cegueira aqui é não enxergar como Deus enxerga. Cegueira aqui, gente, é a atitude ou a pessoa que eu e você, a pessoa que eu me transformo ou você se transforma quando a gente cede ao pecado. Para mim, a definição de pecado não é apenas fazer o que desagrada a Deus, mas é transformar-se naquela pessoa que Deus não projetou ser. Vou repetir. Pecado, o pior do pecado não é fazer aquilo que desagrada a Deus. O pior do pecado é tornar-se uma pessoa que Deus diz assim: eu não fiz você para ser assim. Eu não fiz você para viver desse jeito. Eu não fiz você para estar fazendo isso. Eu não projetei você. O meu projeto para você era outro. Então o pecado transforma a gente em outra pessoa. Por quê? Gente, porque cega. Porque cega. E a Bíblia fala que a palavra de Jesus, ela é boa nova para quem precisa dele. Mas a palavra de Jesus traz luz aos cegos. Traz recuperação de vista aos cegos. Paulo escreve em 2 Coríntios uma carta, 2 Coríntios capítulo 4, quero que você leia comigo versículos 3 e versículos 4. 2 Coríntios capítulo 4, eu vou ler os versos 3 e o verso 4. Abra lá, gente, por favor, vai lá. Assim, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Gente, isso aqui é muito sério. Diz assim que o Deus desse século cegou o entendimento, rapaz. Satanás cegou. O pecado cega, tira de nós a ótica de Deus. O pecado
cega. E quem é que cega? Satanás, o diabo. Ele prende, ele faz com que as pessoas fiquem cegas. E eu e você, a gente já teve essa experiência de ficar completamente cego. Não é que nós não estejamos livres do pecado. Hoje a gente acerta mais por causa de Jesus. Hoje a gente toma decisões mais certas por causa de Jesus. Mas aqui e acolá a gente cai na cegueira. Aqui e acolá a gente faz coisas que a gente não queria fazer. E aí quando a gente cai em si, a gente diz assim, meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso? Meu Deus, como eu fui capaz de pensar isso? Meu Deus, como eu fui capaz de falar isso? Deu uma cegueira, deu um bloqueio na minha cabeça. Eu eu nem reconheço quem eu sou. Gente, a cegueira espiritual. Gente, essa cegueira que tira a ótica de Deus, a minha vida e na sua vida. Tem uma história interessante na Bíblia, quando o povo de Israel eles estavam para entrar na terra prometida. Quando eles estavam para chegar na terra prometida, Moisés para ali num lugar estratégico e ele manda um grupo de 12 pessoas, e eram 12 espias. Depois de um determinado momento, 40 dias, eles voltam, e aí 10 chegam e dão um relatório. As cidades são fortificadas, o povo é bem arquitetado, eles são bem fortes, as cidades são muradas, eles são mais numerosos do que a gente. E aí 2, numa ótica diferente. E aqueles 10 completamente cegos, levam o povo a tomar uma decisão terrível. E 2 disseram o seguinte, gente, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é a realidade deles. Mas deixa eu falar do ponto de vista nosso. Isso aqui é como eles viram, mas deixa eu falar como é que a gente viu. Realmente, eles estão corretos, as cidades são grandes. Realmente, eles estão corretos, as cidades são muradas. Realmente, eles estão falando a realidade correta. Eles são maiores do que a gente. Mas a nossa realidade não pode ser vivida dentro dessa realidade. A nossa realidade é vivida naquilo que Deus diz. E o que Deus diz é o que Jesus Cristo fala. Querido, eu não sei o que é que a realidade tem dito para você. Eu não sei o que a realidade tem determinado para a sua vida. Eu não sei que tipo de notícia realmente é real. Mas eu vou te falar uma coisa, a palavra de Deus abre os nossos olhos para a gente viver a realidade do céu. A realidade da eternidade. A luz do Evangelho de Jesus, a palavra de Deus é luz. E quando essa luz bate na minha vida e na sua vida, embora esteja doendo, embora seja verdade, embora esta seja a realidade, mas a minha realidade não é pelaquilo que eu vejo, a minha realidade é pelaquilo que eu não vejo, porque aquilo que eu vejo é momentâneo, mas aquilo que eu não vejo é eterno. É possível sim viver na perspectiva de Deus, é possível sim viver do ponto de vista de Deus. É possível sim ter a minha mente, a sua mente, a nossa mente no céu, com os pés aqui na terra. É possível sim viver com a eternidade do céu. E sabe quem é que faz isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Se Jesus tem a sua importância pelaquilo que Ele é, nós precisamos dar importância pelaquilo que Ele fala, pelaquilo que Ele diz. Eu amo o Salmo 19. E eu vou ler os versos 7 e 8. 19, versos 7 e 8. Diz assim, a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios e inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e que, gente? Trazem luz aos olhos. Não é do tempo de vocês, não. Mas a gente cantava. A lei do Senhor é perfeita.
alma os mandamentos do Senhor. E são mais desejáveis que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilado favo. Gente, já pensou cantar isso na igreja? Esse era o nosso tempo, e a gente ainda era crente feliz, gente. Hoje tem muita feliz banda aqui, meu irmão, som, aquela coisa toda. Já pensou de cantar essa música no culto? E a gente ainda ser crente, ainda ser feliz. Gente, neném, nossa geração não existe não, viu? Pelo amor de Deus. Ainda bem que a gente é humilde, viu? Gente, mas a palavra de Deus diz que ela faz o quê? Abre os olhos. Abre os olhos, gente. A palavra de Deus abre os olhos, por isso, hoje Ele está aqui para mim, para você, dizendo assim, quem tem olhos, quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz. Ei, que sejam abertos os meus olhos, que sejam abertos os meus olhos, que sejam abertos os teus olhos. Querido, hoje Ele está aqui, o mesmo Jesus que tem poder, está aqui no nosso meio, para dizer, abre os olhos, sejam abertos os seus olhos. Pega essa palavra, pega a palavra de Deus e aplica na sua vida. Pega a palavra de Deus e come dessa palavra. Pega a palavra de Deus e proclama essa palavra. Pega essa palavra e abre essa palavra. Pega essa palavra e pratica essa palavra. Sabe o que é que vai fazer? Vai ser luz para a sua vida. 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 Como diz o Salmo 119, 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, ou seja, ela faz com que eu enxergue cada passo que eu estou dando, mas também é luz para o meu caminho, ela me mostra a direção. Eu sei qual o passo que eu preciso dar, mas também eu sei qual é a direção que eu estou indo. Eu não estou indo de qualquer forma, eu não estou indo para qualquer direção, eu estou indo na direção que Deus quer, porque o Evangelho de Jesus tirou a venda dos meus olhos. Eu e você somos livres. Ei, se Jesus é importante, o que Ele diz também tem a sua importância. De glória a Deus por isso, amém, gente? Glória a Deus, gostei, só uma pessoa bateu palma, glória a Deus. Ele é digno isso, Ele é digno, Jesus Cristo é digno. Mas também Ele fala, a palavra de Deus, Ele é para os pobres de espírito, a palavra de Deus é para os cegos, a palavra de Deus para libertar os oprimidos. Libertar os oprimidos, gente. Pode ser que você hoje esteja aqui e diz assim, não, mas pastor, até esses 2 pontos era para mim, mas assim, eu não tenho opressão. Eu não tenho. Pastor, vamos lá na perspectiva de Jesus, qual era a opressão que eles viviam. Eles viviam debaixo de uma opressão política. Estavam debaixo de uma opressão dos romanos. E eles esperavam um rei que iria salvar. Quando eles olhavam todas as profecias, eles diziam o seguinte, ei, o nosso rei vai nos livrar dos romanos. Realmente, os romanos eram uma opressão sobre a vida deles. Mas Jesus não estava falando da opressão política. Jesus não estava falando de opressão de homens contra homens. Jesus estava falando de uma outra opressão, uma opressão da religiosidade. Ei, gente, pode ser que a gente tenha os nossos problemas emocionais, e os nossos problemas emocionais realmente é um desafio para mim e para você. Realmente nós temos problemas de saúde, nós temos outros tipos de problema. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu podia estar falando sobre várias opressões, mas Jesus Cristo aqui, é claro, Ele veio tirar a opressão da religiosidade. Querido, há uma opressão, há uma pressão que não é normal quando a gente fala de religiosidade. Olha esse texto da palavra de Deus. Mateus capítulo 23, de 1 a 4. Mateus 23, de 1 a 4.
Diz assim, então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mateus 23, de 1 a 4. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Gente, eles viviam debaixo de uma opressão política, mas Jesus fala de um outro tipo de opressão, a opressão da religião. Ele diz assim: ei, o que os fariseus e os saduceus colocam é um peso, é um fardo, é esse peso que Jesus, ele diz assim: mas eu sou leve. Ei, eu sou leve, a minha palavra é leve, a minha palavra não é um conjunto de regras. Eu não vim aqui estabelecer um conjunto de regras. Jesus não veio estabelecer, uma lista de faça e uma lista de não faça. Jesus diz assim: olha, a minha palavra faz com que ela é a boa notícia, a minha palavra também faz você abrir os olhos e você viver o teu propósito, viver o que Deus quer, viver segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, mas também a palavra de Jesus quebra toda a opressão da religião. Porque a religião sempre vai dizer o seguinte: faça, 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 e aí você vai receber. Jesus diz assim: ei, creia naquilo que eu já fiz. E aí, pelo fato de você crer naquilo que eu já fiz, você vai fazer. Ou seja, o convite de Jesus é: seja primeiro para depois você fazer. Ei, a palavra de Jesus começa num processo simples. A gente já falou aqui no mês passado, ou seja, Jesus pede para a gente, a palavra de Deus diz assim: primeiro siga-me, depois o que? Me obedeça, e depois, consequentemente, seja transformado. Sabe o que a religião impõe? E não é a religião simplesmente daquela época, é a religiosidade. Ei, o fazer por fazer, o estar por estar, o ler por ler, o querer comprar de Deus, é uma opressão, Isso pesa, e isso realmente Jesus Cristo estava falando. A religião diz assim: seja transformado primeiro, depois você vai obedecer a Jesus e depois você vai ter condição de segui-lo. Quando é que isso acontece? Nunca. Por isso que as pessoas desistem no meio do caminho. Por isso que as pessoas dizem assim: não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais saber esse negócio de Bíblia, eu não quero mais saber de Deus, sabe por quê? Isso é peso demais para mim. Isso é a religião, e isso é a religiosidade. Mais uma vez, me permitam dizer: fazer por fazer, estar por estar. Ah, querido, coisa boa é a gente estar nessa igreja, e não apenas nessa igreja, tem muitas igrejas aqui em Fortaleza. Está aqui porque a gente tem prazer de estar, porque a gente tem alegria de estar. A gente não veio aqui porque Deus vai se agradar mais de mim. A gente está aqui, não é porque, não, eu estou aqui hoje porque eu estou fazendo aqui, e aí Deus está vendo, eu estou aqui na igreja. Não, a gente está aqui porque a gente tem felicidade de estar na casa de Deus. A gente dá o nosso dízimo, a nossa oferta, porque eu vou fazer Deus me amar mais, porque eu estou comprando a salvação, como deu Deus minha oferta, não. Eu faço a minha parte na igreja porque eu tenho prazer, é um reconhecimento. É muito bom, gente, a gente dizer: Senhor, sabe por que eu não estou fazendo isso? Não é porque a religião diz, não é porque a pastora Roberta me disse, não, porque eu quero fazer. É um prazer fazer a vontade de Deus. E isso é o que, gente? Quando a gente entende a palavra de Deus, quando a gente entende o que Jesus Cristo falou e disse. Por isso que ele atraía as pessoas, e as pessoas ficavam malucas. Assim, ele fala com quem tem autoridade, porque ele era a própria mensagem. Como cultura da nossa igreja, está lá escrito: eu vejo uma igreja onde é refúgio para os cansados, oprimidos pela religiosidade. Um refúgio para aqueles que estão cansados pelas regras. Um refúgio. Por quê?
porque aqui nesse lugar a gente crê nesse evangelho, nessa palavra que abre a vista dos cegos, que faz com que seja notícia boa para quem realmente precisa de Deus, mas também quebra o peso da religião. Eu creio que quando você encontra-se com Jesus, literalmente, um encontro com Jesus, todos os encontros com Jesus, as pessoas saíram mais leves. Todos os encontros que pessoas tiveram com Jesus, as pessoas saíram libertas. Todos os encontros que as pessoas tiveram com Jesus foram confrontados. Realmente Jesus falou o que precisava ser dito. Realmente Jesus falou, mas liberou graça, liberou graça, liberou graça, liberou graça. Jesus acredita mais em nós do que em nós mesmos. Do que nós mesmos acreditamos em nós mesmos. Jesus acredita em você. Tem mais coisas boas na minha vida e na sua vida. Do ponto de vista de Jesus, você, eu e você, Ele não é contra mim, não é contra você, Ele é a favor da minha vida e da sua vida. Para terminar, Jesus, Ele diz assim: eu vim para proclamar o ano da graça do Senhor. Naquele tempo havia um período chamado o ano do jubileu. Eu vou explicar para vocês. Na cultura judaica, era o ano onde todas as dívidas eram perdoadas. De 50 em 50 anos, todas as dívidas eram perdoadas. E aí, gente, Jesus chega e diz o seguinte: olha, vocês estão esperando o ano do jubileu, vocês estão esperando que isso aconteça. Jesus chega e diz assim: eu sou o próprio jubileu, eu sou a própria graça. Jesus olha para mim, para a sua vida e diz o seguinte: ei, se tem dívida, não paga. Se a dívida não paga no reino humano, tem a sua consequência. Imagina, a dívida não paga no reino espiritual. Mas para ir para lá eu não consigo comprar. Mas tem um sangue que naquela cruz foi derramado, o sangue de Jesus. E quando foi derramado, sabe o que aconteceu? Todas as minhas dívidas e as suas dívidas foram pagas. Ele veio para os pobres de espírito. Ele veio para tirar a cegueira dos cegos. Ele veio para quebrar as cadeias da opressão. E Ele veio para dizer: eu e você somos livres. Eu e você somos livres. Eu e você somos livres. Será que você poderia ficar de pé e exaltar o nome do Senhor Jesus, glorificar o nome do Senhor Jesus, dizer para Ele louvores ao Senhor, glória.